Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades. E fica aqui uma pergunta para você, candidato, refletir. O que o baixo clero do PSL foi fazer na China comunista, se aqui o governo está afirmando que vai acabar com o comunismo no Brasil? Pensa. Mas vamos lá para o Top Atualidades. Top Atualidades, semana de 15 a 21 de janeiro de 2019, mural de notícias. Filho de Bolsonaro pede e-Fux, suspende investigação. Itália diz que voo com Battisti não passou pelo Brasil por questão de rapidez e segurança. Olavo de Carvalho critica a ida à China de políticos do PSL, semi-analfabetos. Sobe para 21 o número de mortos após explosão de carro-bomba em Bogotá. Em revés histórico para May, acordo do Brexit é refeitado. Ou, como queira algum, foi rejeitado. Então, a gente vai para aquela aulinha de destaque. Vamos então para a aulinha de destaque. Filho de Bolsonaro pede e-Fux, suspende investigação. Então, estamos aí com esse imbróglio, não é? Porque, afinal de contas, o presidente com a sua comitiva foi para Davos, na Suíça, inclusive levou com ele o ministro das Relações Exteriores, o senhor Ernesto de Araújo, que é anti-globalização. E você quer algo mais globalização do que Davos? Impossível. Eu acho que o ministro vai ficar bem quietinho lá, porque o ambiente não deve ser muito agradável. Então, enquanto Bolsonaro viaja, a sua primeira viagem internacional oficial como presidente, e isso não é uma crítica, claro, você está entendendo, isso é necessário. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer, todo mundo, apesar de que, segundo os jornais, Davos vai estar meio esvaziada esse ano, essa questão da crise entre China e Estados Unidos, tudo isso está fazendo aí um movimento contra. Mas o Brasil vai estar lá representado, depois a gente vai ter o que falar aqui. Onde eu quero chegar? Essa questão do senador, eleito agora senador, Flávio Bolsonaro, que você com certeza sabe que é o filho do presidente e que no início, sempre dizendo que não tinha nada a esconder, que inclusive ele é contra o fórum privilegiado, agora parece que as coisas estão mudando. Não é bem assim. Mas para fazer aí um rápido balanço sobre essa questão, porque isso não vai parar aqui, os jornais, tanto da televisão quanto os escritos, estão todos falando desse assunto e temos que fazer aqui essa abordagem. Vamos lá para a lousa, que aí eu vou fazer aqui um bem bolado rapidinho. Fux suspende investigação, juiz da Suprema Corte está lá, não é? Então, quem é Fabrício de Queiroz? O que agora é ex-motorista do Flávio Bolsonaro, que ele sim é investigado. Tá? O investigado nessa questão não é o Flávio Bolsonaro, é o ex-motorista, tá? Fabrício de Queiroz. Ele é ex-militar, porque é aposentado, e é ex-motorista do senador e movimentou em um ano, de janeiro de 2016 a janeiro de 2017, R$1.200.000, um pouquinho menos aí, o que não é compatível com a renda e com o salário do ex-motorista do
senador. Tanto o presidente quanto seu filho disseram lá em dezembro, inclusive Bolsonaro já estava eleito, afirmaram que não tinha nada de errado nessa operação e que a verdade apareceria. Não é bem assim que o Conselho de Atividades Financeiras pensa. A investigação encontrou não uma, mas várias irregularidades. Fabrício foi convocado, porque ele não é o investigado. Então ele foi convocado. Uma, não compareceu. Na segunda, os advogados disseram que ele teria que ser internado, porque teria que retirar um tumor maligno do intestino. E isso, claro, é uma situação cirúrgica extremamente delicada. O paciente vai ficar debilitado. Tudo. Bom, e aí, para quem acompanha rede social, sabe do que eu estou falando. Fabrício apareceu dançando, sorrindo, cantando com a mulher, a filha fazendo a filmagem. Tudo isso, depois disseram que era apenas 30 segundos de descontração aqui do Fabrício, que faltou 2 vezes, foi internado, não é? E num depoimento que ele deu para o SBT, só para o SBT, ele disse que é um homem de negócios. Bem, Flávio também foi chamado para dar depoimento ao Ministério Público do Rio. Não compareceu. Tá? E aí, isso foi no dia 10. Né? Nessa semana que as coisas apertaram mais, o Supremo Tribunal saiu, né, no socorro, e aí Luiz Fux bateu o martelo. Para tudo. Não vai haver mais investigação. Depoimento ontem, novamente o SBT e a Rede TV, Flávio Bolsonaro disse que está sendo perseguido politicamente. Olha, perseguido politicamente eu já ouvi do Lula, da Dilma, do Maduro, já ouvi do Collor, tá? E agora é muito interessante ouvir isso do senador eleito Flávio Bolsonaro. Não tiraremos aqui nenhuma conclusão. Ninguém pode acusar Flávio Bolsonaro de ser corrupto, porque isso está sendo investigado, tá? E seria muito precipitado, e também nem é o nosso papel ficar dizendo aqui que o senador eleito é corrupto. Para isso, ele tem que dar o seu depoimento, assim como o ex-motorista. Tá? Também não podemos dizer que isso aqui é uma perseguição, porque a gente sabe que quando isso começa a aparecer como depoimento, numa entrevista, essa fumaça aí tem fogo. Mas vamos aguardar, porque com certeza nós aqui do Top Atualidades vamos voltar a falar desse assunto. Por quê? Porque, como você já sabe, esses 2 senhores, que são muito amigos aí durante a campanha eleitoral, têm sim que ser investigado, porque isso não pode ser feito só por PMDB ou do PT ou do PTB. Não, tem que ser feito também com a turminha do PSL. Ok? Então, com isso, a gente fecha aqui essa história do Flávio Bolsonaro e o seu ex-motorista Fabrício de Queiroz. Até mais. E vamos continuar aqui com o Top Atualidades. Itália diz que voo com Battisti não passou pelo Brasil por questão de rapidez e segurança. Os italianos, o governo da Itália queria botar a mão aí no terrorista o mais rápido possível, então por isso que não teve aquilo, porque o governo aqui, Bolsonaro, mandou inclusive um avião lá para ir buscar o Battisti e não foi necessário. Decolou direto, né, da Bolívia para a Itália e Battisti agora vai passar o resto da sua vida na cadeia. Mas, cuidado, hein?
Essa história de não ter passado aqui não tem nada a ver com essa questão de rapidez e segurança, não. Eu vou ler aqui, porque eu fiz aqui uma anotação que eu acho que vale a pena lembrar você. Com a expulsão, a Itália foi desobrigada a cumprir os termos do processo de extradição determinados pelo Supremo Tribunal Federal, aqui do Brasil, claro. O STF autorizou a deportação de Battisti, mas a condicionou a um cumprimento do ordenamento jurídico brasileiro, que não permite a prisão perpétua e estabelece 30 anos no máximo. Se os italianos tivessem, a polícia italiana trazido Battisti para cá, seria isso. Ele pegaria no máximo 30 anos lá na Itália. Então, vaza direto, que não tem nada a ver com 30 anos, não. Vai ficar na perpétua. Relação: terrorismo internacional e direito internacional. Sugestão de leitura: caso Battisti. Entenda por que o italiano é procurado e o que pode acontecer com ele. Olavo de Carvalho critica a ida à China de políticos do PSL, semi-analfabetos. E se você não sabe quem é esse senhor, saiba que é esse cara, né? O guru, não só do presidente, mas do ministro da Educação, do ministro das Relações Exteriores, né? O baixo clero do PSL, que foi a perguntinha, né? A reflexão que eu fiz atrás, foi todo mundo, catou um aviãozinho com tudo pago, China, hotel de primeira, comida boa, tal. Só que aí o guru aqui que disse que não é, mas o guru aqui, quando soltou no YouTube a crítica dele, agora os nobres deputados que retornaram da China disseram que estão estressados, magoados, tristes, porque eles estão sendo injustamente criticados, né? A partir aqui do guru chamado Olavo de Carvalho. Relação: Olavo de Carvalho e sistema de reconhecimento facial. Sugestão de leitura: vídeo, hein? Olavo de Carvalho, Terra Plana 1, heliocentrismo, o maior engano da humanidade. Sobe para 21 o número de mortos após a explosão de carro-bomba em Bogotá. E isso surpreendeu bastante, porque, afinal de contas, desde as negociações de paz entre a antiga Farc e o governo, né, o ex-presidente Juan Manuel Santos, os atentados, né, de grande porte aí no país vizinho tinham cessado. E agora nós temos aí o Exército de Libertação Nacional, que é um número bem inferior, né? As Farc chegou a ter 7 mil membros. O Exército de Libertação tem no máximo aí 1.500, mas faz muito barulho, que deseja também uma negociação parecida com a da antiga Farc, mas é claro que o governo, principalmente o Ivan Duque, que foi crítico do Juan Manuel Santos, não vai ter negociação. Então o atentado, a bomba, né, um triste atentado, aí surpreendeu a imprensa não só colombiana, mas também internacional. Relação: terrorismo e violência na Colômbia. Sugestão de leitura: Duque toma posse e reitera que mudará acordo de paz na Colômbia. Em revés histórico para May, acordo do Brexit é rejeitado. E, inclusive, para você que está vendo aqui o top e está inscrito aí direitinho, o NEAF vai soltar um especial aí, um Aprendi Mais Essa, aonde eu vou fazer, onde eu vou apontar por que essa história da saída do Reino Unido está totalmente travada. Fala-se em um novo plebiscito, o que não é nem um pouco inteligente. Fala-se em um Brexit brando,
o que não agrada os políticos populistas e nacionalistas do Reino Unido. Então, está tudo travado e a gente vai continuar a falar dessa situação aqui, pelo jeito, o ano inteiro. Relação: crise da União Europeia e populismo. Sugestão de leitura: Brexit, Corbyn, o populista hesitante. E vamos então à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua tela. E esperamos aqui no NEAF que você escolha a letra C. Sim, a faixa branca é a faixa planetária e representa tanto a linha do Equador quanto a do rio Amazonas. E a estrela solitária que tem ali em cima é o estado do Pará. Se você, candidato, ficou surpreso com essa informação, mas peraí, a faixa branca é a linha do Equador? Onde saiu isso? A estrela não é o Distrito Federal, é o estado do Pará. Como assim? Então, você vai entrar, isso é uma coisa até obrigatória, que é o que eu falo para os meus alunos há muitos anos. O brasileiro não conhece a história da sua bandeira. Ele nem sabe quantas estrelinhas tem. Ah, mas tem que saber. Nós não estamos falando das estrelas da bandeira dos Estados Unidos. São 50. Mas você não precisa saber. Nós não estamos falando da estrela da bandeira da Turquia, que tem lá. Tá? Nós estamos falando da bandeira do seu país. São 27 unidades. Então tem que ter 27 estrelas. Se um dia você comprar uma bandeira e tiver menos, você devolve, viu? Vai lá, ó, direito do consumidor. Eu quero uma bandeira com 27 estrelas. Sendo que a estrela que está acima da linha do Equador é o estado do Pará. Então, entre no site da bandeira brasileira, porque faz essa experiência, sai perguntando. Você quer ver uma coisa curiosa? Pergunte qual é a cor que está escrito Ordem e Progresso. A maioria vai responder errado. Não precisa nem perguntar da estrela. Ou o que significa Ordem e Progresso, né? Porque a frase positivista, na verdade, não é essa. É o amor por princípio, a ordem por base e o progresso como fim. Então eles fizeram um resumo. É o positivismo. Você vai lá na França, século XIX, tá? Você tem Auguste Comte, ou Auguste Comte, que é o fundador do positivismo, e cujo Benjamin Constant, aqui militar, aqui na escola de guerra do Rio de Janeiro, era um positivista, tem essa influência aí da bandeira brasileira. O brasileiro, infelizmente, não conhece a história nem do seu país e nem da sua bandeira. Então, letra C. E vamos então ao desafio dessa semana. Os atritos entre o governo Trump e o Congresso vêm travando o país e o presidente vai somando muitas polêmicas na sua relação com o legislativo. O ano passado, em setembro, o presidente restringiu o acesso de senadores a mais de 100 mil páginas de registros de um indicado seu, Brett Kavanaugh. Esse senhor foi indicado pelo presidente Trump para A. Ser diretor do FBI. B. Ser juiz da Suprema Corte. C. Ser diretor da CIA. D. Ser marechal das Forças Armadas. E ser porta-voz da Casa Branca. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 15 a 21 de janeiro, esperando que você tenha gostado e que seja muito útil aí para o seu aprendizado, né, e memorização dessa matéria chamada Atualidades. Até lá!